Bom dia, paz do Senhor Jesus. Como vocês estão nessa manhã de consagração, de adoração ao Senhor? Vamos estar mais um dia, mais uma terça-feira, falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Nós já estamos em qual? Primeira, segunda, terceira, são 7 igrejas. Nós já estamos na terceira, ou melhor, vamos hoje falar sobre a terceira igreja da Ásia, que é a igreja de Pérgamo. Nós já falamos da igreja. Abre lá a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, nós já falamos sobre Éfeso e Esmirna. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. Você com certeza já está com a sua Bíblia aberta, com o seu caderninho, com a sua folhinha aí, também a postos para anotar, porque hoje tem bastante coisa sobre essa igreja, hein? Bastante coisa sobre essa localidade, muitas curiosidades. E nós vamos primeiramente fazer uma oração, né, de agradecimento a Deus pelo dia, por essa manhã que Ele nos dá, louvando a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer. Fecha teus olhos, vamos orar nesta hora. Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Senhor, por ter acordado nessa manhã e te dado bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai, bom dia, Filho. Nós agradecemos, Senhor, a Ti, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio de estar consagrando a nossa vida diante da Tua presença, estar consagrando a nossa vida, aprendendo da Tua palavra, buscando a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Paizinho querido. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então essa passagem, esse texto da palavra de Deus que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, o pastor da igreja de Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes então de falar sobre a igreja de Pérgamo, nós vamos falar algumas curiosidades sobre a cidade de Pérgamo, né? Pérgamo significa fortaleza, cidadela. Atualmente ela é chamada de Bérgama. Ela é situada ao norte de Esmirna. Então nós começamos em Éfeso, depois fomos para Esmirna e subimos mais um pouco para Pérgamo. Ela é situada então numa montanha, a 300 metros de um vale, acima do vale. Outra curiosidade sobre a cidade é que ela era famosa. Sabe por quê? Por ter cultos a deuses pagãos. Por ser o centro de 4 cultos pagãos. Um deles dedicado a Zeus, o Senhor do Olimpo. Especialmente também era feito um culto ao imperador romano.
No ano de 29 a.C., havia se construído o primeiro templo em sua honra. Havia também outro templo importante no pé do monte, dedicado a Esculápio, o deus da cura, chamado pelos gregos de Asclépia. Por isso, então, por ter tantos cultos aos deuses pagãos, por ser centro desses deuses, de culto a esses deuses, o Senhor, então, nos diz lá no versículo 13 que nós lemos: conheço o lugar que habitas. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Por quê? Ele sabia que seria mesmo difícil adorar a ele, ao Deus verdadeiro, em meio a tantos templos pagãos, em meio a tanta adoração a Satanás, adoração a outros deuses, que nós não temos alegria nenhuma em mencionar aqui nesses templos pagãos. Era uma linda cidade. Ela competia com Esmirna também, que era uma grande cidade, com Éfeso, que era uma grande cidade. Ela também estava entre essas cidades lindas e grandes cidades. Havia também em Pérgamo uma biblioteca de mais ou menos 200 mil rolos, que na época eram os rolos, eram os livros. Também tinha ali em Pérgamo um luxuoso e gigantesco spa, com dezenas de lojas que ofereciam tratamento para o corpo. E dentro desse tratamento, dentro desse spa, também existiam fontes de águas, piscinas, canais, que era exatamente para isso, usado como tratamento medicinal de hidroterapia e rituais de cura. Então, além de ter ali naquele lugar um monte que era dedicado a Esculápio, deus da cura, chamado pelos gregos de Asclépia. Então, ali era o centro, do lugar onde se dizia que as pessoas eram curadas. E assim como havia esse tratamento, surgiu então ali nessa localidade, ali naquela localidade de Pérgamo, o primeiro hospital da história. Sabe o que acontecia? Era muito interessante, nós aprendemos ali um pouco. Esse hospital ficava na parte de baixo, não era lá no monte, No monte ficavam os templos, grandes templos, lindos templos. Mas na parte de baixo, na localidade do vale, ali então, os doentes eram levados, e olha o que acontecia. Na hora que eles estivessem dormindo, eles dormiam e ficavam esperando o deus Esculápio aparecer em sonho e dizer a eles qual era a melhor cura para a doença. Olha a crença deles. Além disso tudo, outra curiosidade dessa cidade foi a descoberta de um novo tipo de papel. Você não está associando não essa palavra? Pérgamo. Pérgamo vem então a criar esse novo tipo de papel que antes era o papiro egípcio, que era feito de plantas. Agora então eles criam um outro tipo de material, de papel, chamado, Pérgamo, pergaminho, que esse era feito de couro de um animal, um couro tratado de cabra. Então, antes era o papiro feito de plantas e agora eles fazem o pergaminho feito de couro de animais, o couro tratado da cabra, que vem a substituir então o papiro. Aí então que essa cidade ficou mais valorosa. Aí então que essa cidade ficou mais rica, pela descoberta desse pergaminho, e assim eles produziam os pergaminhos ali e se tornou uma grande cidade, uma cidade muito rica,
por causa disso tudo. Além de ser o primeiro hospital, né, onde as pessoas levavam os doentes para serem curados ali, além dos tratamentos de hidroterapia, naquelas águas, acredito que sejam, né, águas termais, e então, além disso tudo, ainda era fornecido esse pergaminho. Agora vamos ver então as advertências, né, e os elogios a essa igreja, a igreja de Pérgamo. Primeiro, né, vamos dizer que, conforme nós falamos na semana passada, no período em que está a cada igreja, né, e nós falamos sobre a igreja de Esmirna, e agora também Pérgamo representa a igreja imperial. 313 a 590 depois de Cristo. Nesse período, então, surgiu a união da igreja e do Estado. Foi o terceiro período do cristianismo. Quando, nesse período, né, período imperial, esse período, o imperador estabelece um papa para liderar todas as igrejas. Então vamos ver primeiro os elogios a essa igreja, depois vamos ver qual foi a advertência que ele fez a essa igreja. Primeiro elogio está no versículo 13, onde ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que, olha o elogio aí, sublinha aí na sua Bíblia, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse homem, Antipas, que era o pastor da igreja de Pérgamo, ele foi morto queimado por falar de Deus. Ele foi perseguido, assim como os outros que falaram de Deus, que testemunharam sobre Deus, que não se dobraram, né, que os seus joelhos não se dobraram a nenhum outro Deus a qual eles, né, ofereciam, a qual eles adoravam. Esse homem foi um mártir. E o Senhor, ele faz elogios a Antipas aqui, dizendo que Antipas foi sua testemunha, foi seu fiel. Foi um homem muito importante que não negou a fé. Não negou a fé. Sofreu perseguição, assim como nós vimos perseguições que foram feitas à igreja de Esmirna, mas permaneceram fiéis até o fim. Antipas, então, foi um mártir por não negar a fé. E a advertência nós vemos no versículo 14 e 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, eles seguiam a duas doutrinas. E era sério isso. Era sério isso. Eles se deixaram levar. Não permaneceram firmes nos princípios de Deus. Isso é triste. E nós vemos nas igrejas hoje, né? Todas essas igrejas que nós estamos vendo, é uma característica da igreja. Em algumas igrejas, nós vemos isso também. Deixar o mundo entrar na igreja, né? Deixar os preceitos, né, que não são de Deus entrarem na igreja. E assim, então, foi essa advertência. Por isso que a igreja de Pérgamo foi uma igreja licenciosa, diz os historiadores. Aceitaram dentro da igreja as falsas doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. As doutrinas de Balaão, né,
essa doutrina de Balaão, é de um grupo de pessoas, preste atenção nisso, que se infiltraram na congregação com doutrinas e práticas que o Senhor abomina. Quais foram, então, essas doutrinas? Nós vemos, então, deixa marcado aí, ver se tem um papelzinho aqui para deixar marcado, e nós vamos para Números, capítulo 25, Números 25, 1 e 2. 25, 1 e 2. Diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Olha isso. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Os moabitas eram um povo que era contrário às coisas de Deus, né? Sacrificavam animais, sacrificavam vidas. Os moabitas não pertenciam ao povo de Israel. Depois você lê tudo aí, esse capítulo todo, e vamos para o capítulo 31, versículo 6. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, a doutrina de Balaão era o quê? Balaão, então, era um profeta pagão, era um adivinho. Foi inserida, então, essa doutrina quando Israel estava avançando, quando Israel estava vencendo, né? Quando eles estavam vencendo. O que aconteceu? Balaão, então, começou a planejar colocar a prostituição e a adoração a outros deuses dentro da igreja. E o que aconteceu com o povo? Caiu nessa armadilha, caiu nessa tentação, porque Balaão se deixou levar por Balaque, que foi o rei dos Moabitas. Sabe por quê? A troca de dinheiro. E foi pedido para que ele amaldiçoasse os judeus. Claro, Deus não deixou que acontecesse isso, né? A maldição se transformou em bênção. Depois você lê com calma essa história de Balaão. Não aconteceu. Mas, olha que coisa feia, né? Sabia dos princípios de Deus e se deixou levar para amaldiçoar o povo de Deus. Outra doutrina que essa igreja de Pérgamo seguia era a doutrina dos nicolaítas. Lembra que nós vimos de Éfeso? Eram falsos sacerdotes, pregavam liberdade, imoralidade, idolatria e heresia. Aceitavam tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Então, assim como a doutrina de Balaão, que também colocou a prostituição dentro da igreja, que não tinha nada a ver, tudo aquela história, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E os princípios de Deus? Tem a ver sim. Qual é a palavra? O que a palavra de Deus diz que é para fazer? Quais são os princípios? Eles não podem ser adulterados, esses princípios. Nós temos que firmar nos princípios de Deus. E assim, eles foram advertidos pelo Senhor. Essa foi a advertência à igreja de Pérgamo. Ao mesmo tempo que era uma igreja perseverante, conforme a palavra diz, que ele conhecia o lugar em que habitava, no meio de tanta adoração aos outros deuses, né? Todavia, conservas o meu nome, não negaste a minha fé, mas em compensação
misturavam as coisas, trazia coisas para dentro da igreja que não agradavam ao Senhor. O problema então de Pérgamo não foi somente a perseguição, não foi a perseguição, foi a perversão. Isso que foi o mais triste, que o Senhor ele advertia a igreja de Pérgamo. E então no versículo 16 o Senhor então adverte a quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Portanto, arrepende-te. Arrepende-te. Senão, venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te. Arrepende-te. O Senhor, ele vem a nós sem demora. Arrepende-te. Volta ao primeiro amor. Não é isso que o Senhor advertiu a outra igreja que nós vimos? Volta às primeiras obras. No versículo 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ele diz que ao vencedor, aquele que for fiel até o fim, aquele que vencer, o que ele faz? Dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, do qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, ao vencedor, ele tem 3 promessas. Maná, pedrinha branca, escrito um novo nome, né? A pedrinha branca e um novo nome escrito em cima dessa pedrinha. O maná, vocês sabem muito bem que foi o que alimentou o povo no deserto, né? O Senhor enviava o maná. E lá em João 6,35 diz que Cristo, Senhor, é o pão vivo que desceu do céu. Então esse maná escondido revela para nós então a intimidade com Deus. Eu me alimentar dessa palavra, eu crer nessa palavra, esse alimento de todo dia, essa intimidade que eu vou buscar com o Senhor todos os dias. Essa promessa então lembra um casamento, assim como uma aliança feita. Aonde que ela é feita, a aliança, esse relacionamento, ele é feito no altar. O casal tira a aliança de noivado e coloca a aliança de casado. Então, é feito no altar, recebe uma aliança e casados recebem um novo nome, né? A esposa recebe o nome do marido e eles recebem então um novo nome. E por fim vão para casa de lua de mel, o relacionamento íntimo, que esse relacionamento que é relacionamento com o Pai, esse relacionamento íntimo com Deus, que eu chamo ele de Abba Pai, de paizinho, em que ele me coloca no colo e diz: filha, filho, estou aqui. Esse relacionamento que o Senhor quer. É essa aliança que o Senhor quer restaurar. E é isso que ele diz que vai receber o vencedor. Aquele que permanecer fiel até o fim, aquele que se arrepender, receberá do pão diário, receberá um novo nome, receberá auxílio de Deus, apoio de Deus, amor, intimidade com o Pai. E eu quero concluir afirmando isso para você, que o que ele queria para a igreja de Pérgamo, o que ele quer para as igrejas hoje é relacionamento. É nós verdadeiramente amarmos a Deus acima de todas as coisas. Nós vamos orar daqui a pouco para vários motivos. Assim como a igreja de Pérgamo recebeu essa advertência, né? Deu uma luzinha de atenção aí. Assim hoje também nós temos que ficar atentos. Nós vamos orar
para afastar de vez o pecado da nossa vida. Assim como essa igreja no passado teve que se afastar dessas doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. Essa sujeira dentro da igreja. Esse pecado. Que às vezes a gente enumera os pecados, né, como pecadinho, pecadão. Realmente não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Pecado tem nome. E nós vamos nomeá-los para lançar fora da nossa vida. Outra coisa que nós aprendemos com a igreja de Pérgamo: não negar a fé. Não negue a Jesus. Tem um hino da Cassiane, né, que vocês sabem que eu gosto muito, que diz: não negue a Jesus. Não negue a Jesus. Outro motivo de oração: voltar-se para o Senhor. Praticar a palavra do Senhor. Ser praticante da palavra, não somente ouvinte. João 17:17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então eu vou buscar santificação, vou buscar me santificar, me consagrar na palavra, através da palavra de Deus. Buscando a palavra, buscando praticar a palavra. E o Senhor diz no versículo 16: arrepende-te, hein? Senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O Senhor está dizendo para nós nessa manhã: eu que pelejo a favor de vocês. Arrepende-te, volta aos princípios, volta ao primeiro amor, que o Senhor vai pelejar. Ele que vai lutar as nossas lutas, guerrear por nós. E a palavra nos afirma isso em 2 Crônicas 20:15. Diz que a peleja não é nossa, mas de Deus. Ele está afirmando isso: ao que vencer, ao que não me negar, ao que buscar na minha palavra santificação, aquele que se afastar do pecado, eu pelejarei. Eu pelejarei por você. Venho a ti sem demora. E contra eles, contra os nossos inimigos, contra os falsos deuses, contra os falsos profetas, pelejarei com a espada da minha boca. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pela tua fidelidade para conosco. Tu és fiel sempre. E nós queremos nessa manhã ser fiéis a ti também. Queremos nessa manhã também voltar ao primeiro amor. Queremos nessa manhã também não negar a fé em ti, não te negar com as nossas ações, com as nossas atitudes. Queremos nessa manhã também nos afastar do pecado, ser praticantes da palavra. E assim como a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, só ter elogios conosco. Queremos ser a igreja que tu sonhas, Senhor. Queremos ser a igreja que tu projetas, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Molda o nosso coração. Forja o nosso caráter com o seu caráter. Que não entre em nós e que não venha entrar na igreja do Senhor, que somos nós, é o povo ali reunido, é a igreja, é a noiva de Cristo, a igreja que vai subir e vai morar no céu com Ele. Não podemos negociar com o pecado, jamais. Em nome de Jesus, ser com a nossa mente, com o nosso coração, ser com a tua igreja reunida, ser com o teu povo nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, conforme cada um está vendo essa gravação, esse vídeo. Abençoa os teus filhos que estão vendo este culto, ouvindo esta palavra. Que venha ser bênção para cada um de nós. Que venhamos a despertar, Senhor, a ser uma igreja verdadeira, uma igreja fiel, uma igreja que ama. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço e te peço. Amém?